O deputado Kim Kataguiri publicou no Twitter uma lista com os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Número 1, interferiu na Polícia Federal para ajudar o filho Flávio, acusado de rachadinha. 2, falsificou documento público com assinatura de Sérgio Moro. 3, utilizou a ABIN para prestar serviços advocatícios para Flávio. 4, aumentou o gasto tributário sem apresentar a fonte da receita. 5, comprou cloroquina 3 vezes mais cara do que o normal, forçou o laboratório do Exército a produzir e enviou para os estados, mesmo sem comprovação da eficácia. 6, sabia que o sistema de saúde de Manaus ia colapsar e não fez nada para ajudar antes. 7, tentou confiscar vacinas e seringas do estado de São Paulo. Já o deputado estadual por São Paulo do Partido Novo, Daniel José, citou também o episódio em que Bolsonaro comemorou o aniversário de 56 anos do regime militar como o Dia da Liberdade e o apoio do presidente a movimentos antidemocráticos. Isso numa lista grande que incluía aí alguns itens em comum com outras que a gente está citando. O fundador do Partido Novo, João Amoedo, retuitou a lista postada pelo deputado Daniel José e escreveu: para aqueles que ainda não entenderam ou não têm conhecimento de alguns dos crimes cometidos pelo presidente, recomendo a leitura da ótima explicação de Daniel José. Fecho aspas. Tudo isso, obviamente, pode ser encontrado lá nas contas de cada um no Twitter. A posição destoa das declarações de ontem do deputado federal do Novo, Marcel Van Hatten, que disse que os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro protocolados até agora não têm crime de responsabilidade definido. Ainda no Novo, o deputado estadual por São Paulo, Eniosi Coquier, também defendeu o impeachment de Bolsonaro no Twitter. Abro aspas. Porque sou a favor do impeachment. A gestão irresponsável, incompetente e negacionista precisa de resposta. A criminosa condução da pandemia é só a ponta do iceberg dos motivos para impeachment. Artigos 7º, 8º e 9º da lei que rege o processo são claramente violados por Bolsonaro. Não achei que precisaria repetir o mesmo discurso da época da Dilma, mas vamos lá. O presidente não precisa ser pego roubando doce de criança para que se vote um impeachment. Basta fazer algo que se encaixe na lei do impeachment e que exista vontade política. Não faltam motivos. Fecho aspas. E vale lembrar o que o próprio Jair Bolsonaro, baú é sempre bom nesse programa, disse em sua última live antes de ser eleito presidente. O então candidato afirmou que distribuir cargos e ministérios em troca de apoio é crime. A gente tem Diego Amorim aqui para testemunhar a respeito do toma lá da cá, né, que o Kim Kataguiri aqui em entrevista ao programa chamou de toma lá, né? A gente tem a sonora aí do Bolsonaro defendendo o impeachment, caso o presidente pratique aquilo que ele veio a praticar. Solta, produção. A partir do momento que o presidente da República, no caso do Mensalão, compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo. Então, qualquer um presidente que, porventura, distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Que coisa engraçada, né, Diego Amorim? Mereceu essa trilha sonora de fundo do nosso Robson, porque é cômico. É claro que ele começa ali falando do mensalão, de uma compra que tinha um dinheiro ilegal envolvido e tal, mas depois ele fala claramente a respeito de distribuição de cargos em ministérios, etc. Tudo isso que órgãos federais e tal, tudo isso que o governo Bolsonaro vem fazendo, você é testemunha? Claro, a cada votação eu fico ainda mais assustado, porque é triste perceber que um deputado e um senador não vota determinada matéria única e exclusivamente com base no que deveria ser, se ele acha aquele projeto bom ou não. Há ali todo um jogo partidário que envolve a distribuição de cargos e emendas. A reforma da Previdência, que eu acompanhei de muito perto lá na Câmara dos Deputados, principalmente, onde um processo foi mais arrastado, ela seria aprovada de qualquer forma. Já havia ali um consenso dentro do Congresso, desde o governo de Michel Temer, de que era necessário e urgente a aprovação de uma reforma da Previdência. Fala-se aqui em Brasília, no Congresso, que mesmo se Fernando Haddad tivesse sido eleito em 2018, nós teríamos a aprovação da reforma da Previdência. Agora, vale lembrar
que a reforma foi sendo adiada, igual agora está sendo adiado o início de vacinação, tantos adiamentos ali no caso da reforma da Previdência, porque estava em andamento justamente as negociações das emendas. O governo Bolsonaro bateu recorde da distribuição de emendas, muitas delas impositivas, ou seja, o governo é obrigado a distribuir esse dinheiro, não há ilegalidade alguma nisso, mas temos também as emendas extras que foram sendo aprovadas a partir de uma tabelinha que o governo federal foi fazendo com as lideranças do Congresso para aprovação a toque de caixa de créditos suplementares, chamados PLNs, os projetos que o governo federal, o executivo, envia para o Congresso para liberar mais grana no orçamento, para o governo federal, ter essas emendas extras à distribuição, para justamente fazer o toma lá da cá. Isso eu estou falando das emendas, que o Davi Alcolumbre, junto com o ministro Ramos e o governo de Jair Bolsonaro como um todo, fez toda uma orquestração da liberação de emendas no ano passado, 2020, em meio à pandemia, para senadores aliados, em busca de apoio para o seu projeto à reeleição, que acabou sendo frustrado pelo STF, mas todos esses acordos foram transferidos para a candidatura de Rodrigo Pacheco. Temos as emendas e temos os cargos também. E nós temos aí inúmeros exemplos, daria para a gente fazer uma lista maior do que essa aí do Kim Kataguiri de crime de responsabilidade, falando dos cargos que foram distribuídos para o PSD de Gilberto Kassab, para o Progressistas de Ciro Nogueira, para o Solidariedade de Paulinho da Força, para o PL de Valdemar Costa Neto, para o PTB de Roberto Jefferson. Jair Bolsonaro conseguiu manter, até determinado momento, os ministros, né, a esplanada, ali com aqueles cargos técnicos, né? Mas depois a gente viu a recriação do Ministério das Comunicações, por exemplo, para abrigar o deputado do PSD, Fábio Faria, mas o segundo escalão todo foi redistribuído e repartido para partidos do Centrão.